Então, boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Nós vamos começar, então, a esse semestre novo, depois dessas férias maravilhosas. E eu quero começar a aula de hoje, que vai ser sobre eletromagnetismo, com esse meme maravilhoso, e a gente já faz uma revisão. Se você lembra, a gente falou sobre aquela introdução de eletromagnetismo, que falava sobre os domínios magnéticos. Um material ferromagnético, ele só consegue produzir um campo magnético quando ele tem os domínios magnéticos alinhados. Então, esse meme aqui, eu até escrevi aqui em cima, ó, kkkk, genial. Por quê? Ó, nesse primeiro caso aqui, ó, onde tem essas pessoinhas assim, ó, se você observar, cada um tá olhando para um canto. Então, eles não estão alinhados. Daí não tem campo magnético, tá ligado? O campo magnético aqui vale 0. Daí, nesse de baixo, ó, momentos magnéticos dos átomos de ferro em um campo magnético, todos alinhadinhos. Então, aqui nós temos um campo magnético diferente de 0. Né? Isso acontece em materiais ferromagnéticos para que seja produzido um campo magnético. E isso faz o magnetismo ser tão incrível. Né? Então, esse aqui é o que eu surto, tá, gente? Esse aqui é o que eu gosto de ver na internet. Beleza? E daí nós começamos a aula de hoje falando sobre eletromagnetismo. A gente vai falar sobre o primeiro fenômeno do eletromagnetismo e o segundo fenômeno do eletromagnetismo. O que é isso, professor? O primeiro fenômeno do eletromagnetismo, a gente fala que aonde existe carga elétrica em movimento, tem campo magnético, tá? E o segundo fenômeno do eletromagnetismo fala que aonde tem um campo magnético e uma carga, nós temos uma força magnética. Então, a gente vai falar sobre esses dois conceitos hoje, e depois a gente finaliza com o terceiro fenômeno do eletromagnetismo um dia mais para frente lá, tá? Então, eu quero começar falando do primeiro fenômeno, e esse aqui é o experimento de Oersted. Esse experimento aqui, inclusive lá no Facebook não, no Instagram tem um experimentinho, depois eu mando o link para vocês no grupo, que eu fiz o experimento lá no laboratório, que é basicamente o quê? Tem uma bateria, essa bateria ela tá ligada num circuito elétrico e tem uma bússola aqui, tá vendo? E essa bússola ela fica orientada apontando para norte. Daí a gente coloca um fio em cima dessa bússola e esse fio ele tem uma chave que está ligada. Essa chave, quando ela está desligada, a bússola fica apontando para o norte. Daí, tranquilo. Daí, o que acontece? Quando você fecha a chave e começa a passar uma corrente elétrica, dependendo do sentido da corrente elétrica, a bússola vai apontar para um lado ou a bússola vai apontar para o outro. E isso comprova o quê? Comprova que sempre quando existir corrente elétrica, existe o quê? Um comportamento de ímã, ou seja, é como se a corrente elétrica criasse um campo magnético, tá? Então, esse é o primeiro fenômeno do eletromagnetismo que foi descoberto pelo esse cara aqui, ó, o Oersted, ok? Que é o que eu coloquei aqui para vocês, né? Nesse experimento, percebeu-se que não só ímãs eles são capazes de gerar uma perturbação magnética, né? A corrente elétrica gera também um campo magnético. E a gente vai perceber na aula de hoje que dependendo da forma com que eu vou colocar essa corrente elétrica no fio, ela vai gerar campos magnéticos diferenciados. Daí a gente vai ter o fio retilíneo, a gente vai ter a espira, que é um fio dobrado, e a solenoide, que é um ímã artificial ou eletroímã, tá? Eu coloquei aqui o primeiro fenômeno, ó. Primeiro fenômeno do eletromagnetismo. Toda a carga elétrica em movimento. E quando você lê isso aqui, ó, carga elétrica em movimento, né, você tem que lembrar que o nome disso aqui, ó, carga elétrica em movimento, ele é chamado de corrente elétrica, tá? Opa, que a gente chama de letrinha I, né? E essa corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético. Beleza. Quais são, então, as relações? Eu vou colocar e vou mostrar as três para vocês e a gente vai vendo uma por uma. Então, a gente vai ter o fio retilíneo, a gente vai ter a espira, que é um fio dobrado, e a gente vai ter a solenoide, que a gente chama de bobina ou eletroímã, ok? Então, como que funciona, gente? Ó, imagina que tem um fio, esse fio, obviamente, tem que ser um fio condutor, tá? Tem que ser um fio de material condutor para ter elétrons livres, metálicos. E aqui, ó, nesse sentido vertical, ó, tem uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela gera ao redor dela, ó, ao redor, de uma forma circular, certo? Circular, um campo magnético. Como que nós calculamos esse campo magnético? Com essa fórmulazinha aqui, ó.
o B do fio. Então, ó, o B, gente, lembra lá, B é campo magnético. O campo magnético ele é medido na unidade Tesla, tá? Só que tem uma observação. Isso aqui, gente, é tridimensional. Então, como que esse campo magnético ele funciona ao redor do fio? É como se ele fosse uma linha concêntrica, certo? Como se fosse um círculo concêntrico ao fio. Então, ele faz esse movimento aqui, tá vendo? Esse aqui, ó, é o vetor campo magnético ao redor do fio. E isso aqui, ó, gente, é como se fossem infinitas linhas, ó. Ao redor de todo o fio, tem um campo magnético girando concentricamente ao redor desse fio, tá? Então, você imagina que o fio está aqui, a corrente elétrica está para cima. Girando ao redor desse fio, ó, como se fosse um círculo, tem um campo magnético, tá? E a gente calcula com essa fórmula aqui, ó. O campo do fio medido em Tesla, ele vai ser o Mi. Esse Mizinho aqui, ó, a gente chama de permeabilidade magnética. Isso aqui é um valor constante, tá, gente? Essa permeabilidade magnética é um valor de meio, que é a facilidade ou não que o meio tem de gerar um campo magnético, beleza? Ele vale um valor constante. O Mi do vácuo, ele vale 4π vezes 10 na menos 7. Só deixa eu lembrar a unidade aqui. Ó, a unidade disso aqui, gente, é Tesla metro por ampere. Isso. Ó, ele vai ficar 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Essa é a unidade dessa permeabilidade magnética. Esse valor, obviamente, você não vai precisar decorar, porque é um valor difícil de ser utilizado, você vê uma vez no ano, então ele vai passar geralmente na prova para você, tá? Daí ele vai ser o Mi vezes o I é a corrente elétrica medida em amperes, dividido por 2π, 2π porque é um círculo, e esse D é a distância até o centro do fio. Tá? Então, olha só, é como se fosse um raio, tá vendo? É como se fosse esse raio do centro do fio, que é essa origem aqui, ó, o centro do fio, até o ponto onde se está analisando o campo magnético. Daí, não sei se vocês lembram, mas quando a gente desenhava o campo magnético, a gente fazia assim, ó. Nós tínhamos, por exemplo, um ímã. Eu vou desenhar o ímã aqui para vocês. Tá vendo? Daí nós temos sempre um polo norte e um polo sul, e as linhas de campo magnético, que nós podemos chamar de linha de força, linha de campo ou linhas de indução magnética, elas na parte exterior, elas saem do norte, elas saem do norte e chegam no sul, ó. Elas fazem esse sentido aqui, tá vendo? Saem do norte e chegam no sul. Sai do norte e chega no sul. A gente desenhou isso também, porque, ó, aqui nós temos as linhas de indução magnética. Só que daí, nesse caso, no fio, elas são circulares ao redor do fio. No ímã, elas são elípticas, né? Porque o ímã ele é longo, saindo do norte, chegando no sul. Daí, o vetor campo magnético, ele é um vetor tangente às linhas de campo. Tá vendo? Ó? É tangente às linhas de campo. Ó. Tangente à linha de campo. Então, aqui o vetor magnético está saindo. Ó, tangente à linha de campo está para cá. Tangente à linha de campo está para cá. Que é o que a gente consegue meio que pensar em relação ao ímã que está plano na minha superfície. Né? Daí, olha que legal. Se você observar, gente, isso aqui, ó, é uma representação 3D, tridimensional. Então, a gente vai calcular o valor desse campo com a formulazinha. B igual a μi sobre 2πd. Mas como que a gente vai analisar o vetor campo magnético? Assim, ó, gente. Com um negocinho que a gente chama de regra da mão direita. Tá aparecendo aí, né? Ó. O teu fio, ele tá nessa perpendicular ali, tá vendo? Você vai pegar a tua mão direita, tem que ser a mão direita. A mão direita, você vai fazer ela fechadinha assim, ó, tá vendo?
o teu dedão representa a corrente elétrica e o sentido de giro do campo magnético, ele vai ser os seus dedos. Então, perceba, ó, o meu fio está indicando a corrente elétrica para cima. Então, você vai colocar o seu dedão para cima e aqui, ó, ele vai estar girando nesse sentido. Consegue perceber pela figura ali, ó? Ó, aqui nós temos o dedão, isso aqui representa a corrente elétrica, tá vendo? Ó? Aqui representa a corrente elétrica, e os seus dedos, eles representam o jeito ou o sentido de giro desse campo, que ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Então, perceba que são infinitas linhas que vão se afastando do meu fio. Essa é a regra da mão direita. Sempre a regra da mão direita fechada, tá vendo? Todo mundo conseguiu entender isso? Eu preciso que vocês mandem no chat se vocês conseguiram visualizar isso 3D. Sim. Beleza? Fechou. Tá? Daí agora eu quero que vocês vejam o seguinte caso, gente. Olha só que legal. Isso aqui, ele é 3D. Então, se você observar essa figura aqui, ó, o teu fio, ele está no plano da página, tá vendo? O teu fio está no plano da página. Daí, o que acontece? Como ele está no plano da página, o teu campo, ele está entrando na página e saindo. Então, é como se nesse ponto aqui, ó, o vetor campo magnético estivesse entrando na página e aqui, ó, ele estivesse apontando para você, para fora da página. Então, a gente tem que fazer uma representação correta. Como assim uma representação correta? Aqui, ó, eu não vou precisar desenhar ele tridimensional. Eu consigo representar o vetorzinho. Então, olha como que a gente vai representar isso. O vetor campo magnético, ele é uma seta. Esse aqui é o B, que é um vetor. Quando nós conseguimos ver ele saindo, é como se eu visse a pontinha do vetor. E quando eu vejo a bundinha dele, eu vejo um xizinho. Então, isso aqui representa ele saindo da página, e isso aqui representa ele entrando na página. Então, se eu fosse desenhar essa representação aqui, ó, de um vetor entrando na página, não vertical para cima, eu faria o quê? Eu desenharia uma bundinha de vetor. Então, quer dizer que aqui, ó, gente, o campo magnético está entrando. E aqui, ó, ele está fazendo o quê? Ele está saindo da página. Então, é como se você fizesse a regra da mão direita. Eu preciso que vocês tentem fazer aí. Ó, entrando e saindo. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui no meu tablet e vou mostrar o tablet para vocês na câmera. Ó, o fio, ele vai estar assim, ó. Fio. Tá vendo? E agora eu vou mostrar para vocês na câmera. Tá vendo? Ó? Dá para ver? Não dá para ver porque a câmera está com o bug ali. Pera aí. Ah, meu Deus. Vídeo. Blur my background. Same background. I have green screen. Não. Esse aqui. Pronto. Ó, agora vocês conseguem ver o meu iPad? Yes. Tá, então beleza. Ó, vou desenhar a corrente elétrica para cima. Ó, essa aqui é a minha mão direita, tá vendo? Ó? Então, o meu fio, ele tá para cima, essa é a minha mão direita, ó. Aqui, ó, ele vai estar... Foca. Ó, aqui ele vai estar entrando e por trás do fio ele vai estar saindo. Então, a representação correta é aqui, ó, entrando e aqui, ó, saindo. Nossa, horrível. Porque é como se ele fizesse a regra da mão direita, ó. Entrando para cá, passando por detrás do fio e saindo por trás. É como se a representação aqui, ó. Entrando, passando por lá atrás, ó, e saindo pelo lado, no caso, o meu lado esquerdo e o lado direito. Tá? Então, essa vai ser a representação que a gente vai adotar. Esse aqui, ó, é saindo. Daí, lembra lá que aqui é bolinha. E aqui, ó, é entrando. Então, quando você olha o fio de frente, igual vocês estão vendo aqui, ó. Opa! Igual vocês estão vendo aqui, ó. Você veria assim. Professor, e se o fio tivesse apontando para mim? Ele ficaria assim, ó.
Ó, imagina que agora, em vez de você olhar o fio de lado, você vai olhar o fio indo na direção do teu olho, como se estivesse olhando ele assim, ó. Então, agora, gente, ó, esse aqui é o fio visto de frente. Então, olha só como que é legal. Aqui vai ter uma corrente elétrica saindo. Então, ó, a corrente elétrica está saindo, ela está vindo na direção da minha cara. Então, você vai colocar o dedo assim, ó. Olha só o tablet. Aqui nós temos a representação dele saindo. Aqui vai ser a sua mão, tá vendo? Ó? O teu dedão apontando para você. Então, você vai estar girando com esse sentido. Vou desenhar o giro. Tenta desenhar a regra da mão direita aí, gente, ó. Vai estar saindo da página, então ele vai estar girando nesse sentido aqui, tá vendo? Eu vou fazer com outra cor, ó. Ele vai estar girando nesse sentido. Ó. Ó, esse é o sentido de giro do campo magnético, só que só deixa eu aprender a desenhar, né? Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Ó, que bosta. Ó, esse aqui é o sentido do giro. 10-0 para minha caneta. Deixa eu puxar isso aqui para cima. Ó, esse aqui é o sentido do giro do campo magnético. Pronto. Ó, esse aqui é o sentido. Esse aqui é o meu campo, tá vendo? Esse é o campo magnético, linha de indução, ó, regra da mão direita. Se a gente pegar esse ponto aqui, ó, aqui o vetor estaria para cá e aqui o vetor estaria para cá. Então, se você fosse olhar ele de frente, um ele vai estar entrando na página e um ele vai estar saindo da página. Então, essa visão tridimensional aqui, ó, a gente consegue olhar de cima assim, ó. Então, seria mais ou menos isso que a gente estaria visualizando. Vocês conseguiram visualizar, gente? Beleza? Conseguiram visualizar? Manda ele no chat para mim. Fechou? Beleza. Então, eu vou deixar assim. Ó, daí eu coloquei a fórmula aqui, tá vendo? Ó, B é igual a Mi 2πd. Daí, se vocês observarem pela fórmula, gente, ó, se a gente analisar um gráfico disso, o campo, ele é proporcional à corrente. Então, ele ficaria um gráfico em linha reta assim, ó, tá vendo? O campo, ele é inversamente proporcional à distância. Então, ele fica essa fórmula aqui, ó. Isso aqui é uma é a mesma hipérbole da isoterma lá da termodinâmica. D, um gráfico de 1 sobre alguma coisa, ele fica isso aqui, tá? Então, ele é inversamente proporcional à distância, então, quanto mais longe, menor o campo, isso mais longe do fio, e quanto maior a corrente, maior o campo, tá bom? Daí aqui eu quero que vocês visualizem isso aqui, ó, quando vocês veem o campo magnético, tá vendo? É mais ou menos nesse sentido que eu quero que vocês pensem. Daí vamos fazer um exercício aqui, ó, gente. A convenção de sinais, ó. Aqui vai ser entrando, aqui vai ser saindo. Ou seja, aqui, ó, o vetor campo magnético, ele é assim, ó. Quando você vê a cabecinha, você vê a bolinha. Quando você vê a bundinha, você vê um X. Porque esse aqui é o vetor campo magnético que eu estava falando para vocês. Beleza? Beleza. Daí ele fala ali no exercício, olha só. Considere o fio abaixo, né? Ele é percorrido por uma corrente elétrica I, e o que o vetor indução magnética por ele gerado no ponto P é 20 Tesla. Então, eu vou fazer assim, ó. Esse aqui é o ponto P, e aqui embaixo, gente, vai ter um ponto Q, ó. Ponto Q, tá? Daí eu quero que vocês façam aí na resolução de vocês a regra da mão direita, ó. Pega a regra da mão direita, tua mão ela vai estar assim. Vocês vão apontar o teu dedão para baixo. Vocês vão conseguir perceber que aqui, ó, o campo magnético vai estar entrando e aqui o campo magnético vai estar saindo, tá vendo? Ó? Aqui ele vai entrar na página e ele vai sair por trás. Ele vai fazer esse desenho aqui, ó. Entrando. Deixa eu fazer de outra cor, peraí.
Ó, ele vai girar em redor do fio, aqui ele vai estar entrando, ele vai passar por detrás do fio, e aqui ele vai estar saindo, tá vendo? Ele vai fazer esse giro. Deixa eu só fazer ele mais outra cor, que esse aqui, achei que essa cor ficou feia. Ó. Vou fazer de azul. Ó, entrando para cá, aqui ele vai estar entrando, ele vai passar ao redor do fio e aqui ele vai estar saindo. Assim ele ficou mais bonito. Ó, entrando, passando ao redor do fio, saindo. Vai ser mais ou menos nesse sentido. E daí, o que ele falou, gente? Ele falou que no ponto P vale 20 Tesla com uma distância D. Tá vendo? Daí eu perguntei ali, ó, qual que é a orientação do vetor indução magnética no ponto P? No ponto P, é como se o vetor ele tivesse passando por trás do fio e saindo. Então, a orientação é saindo do plano da página. No caso, vindo em direção ao leitor. Então, é como se você estivesse vendo uma seta vindo na sua direção, olhando no teu olho aqui, ó. A seta está apontando para você. Por isso que você vê o pontinho com a bolinha, entendeu? Beleza. Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Eu preciso que vocês me falem. Todo mundo conseguiu visualizar? Eu consegui. Fechou, fechou. Tá. Daí, olha só o que ele pergunta, gente. Olha o que ele pergunta. Qual que é o polo de um ímã formado no ponto P? Gente, olha que legal. Olha a analogia que a gente faz. A gente sabe que no ímã, as linhas de campo, elas saem do norte. Se aqui está saindo, olha que legal. Se aqui ele está saindo, que é a minha bolinha, ó, aqui é a minha bolinha, ó, saindo. Isso quer dizer o quê? Que aqui é um polo norte, aqui está entrando, aqui é um polo sul. Então, no ponto P, ó, que é esse ponto aqui que tem a linha saindo, ele forma um polo norte. Tá? Então, a gente consegue fazer essa analogia, porque o vetor campo magnético, quando ele está saindo, ele está apontando para você, quer dizer que é um norte que está apontando para você. Beleza? Ó, olha só o que ele pergunta ali, ó. Caso a corrente I fosse triplicada, então você lembra da fórmula, né? Ó, o B é igual o Mi vezes o I sobre 2πd. Se eu aumentar 3 vezes essa corrente, ó, é a mesma coisa que você multiplicar por 3 aqui em cima. Então, o que acontece com o campo? Ele aumenta 3 vezes também. E olha o que ele pergunta. Se a corrente I for triplicada, qual seria a intensidade do vetor indução magnética no ponto P? Obviamente, se você aumentar 3 vezes o I, ele vai aumentar 3 vezes o campo. Então, ele seria 3 vezes 20, que é o valor do campo, ele daria 60 Tesla. Faz sentido essa analogia? Você não precisa nem jogar na conta, tá ligado? Porque você não mudou a distância. Você mudou o quê? Você mudou a corrente, como é diretamente proporcional, aumentou 3 vezes de um lado, aumenta 3 vezes o campo. Beleza? Beleza. E daí, olha o que ele pergunta. Ó, vou colocar a fórmula aqui, ó. B igual a μI sobre 2πd. Ó, qual que é a intensidade do vetor indução magnética no ponto Q? Ó, o ponto Q é esse aqui, ó. No ponto Q, gente, ele continua sendo um norte. Só que ele é um norte mais afastado. Então, ele tem que ser, obviamente, mais fraco. Porque quanto maior a distância do fio, menor vai ser o campo magnético. Então, ele está mais longe. É como se quanto mais longe, menor indução magnética teria pela carga elétrica. Então, o que a gente pode pensar? Se eu fiz o quê? Ó, no caso, em relação ao fio, né? Ó, se eu peguei aqui, ó, até o ponto P, e eu tinha uma distância D, que é essa distância que está marcada aqui, ó, e eu aumentei mais uma distância, eu fiz o quê? Eu dupliquei a distância. Então, você joga aqui, ó, vezes 2, ou seja, se eu aumentar 2 vezes a distância,
Isso é inversamente proporcional. Então, o campo vai ser B sobre 2. Vai dividir por 2. Então, se você observar, ó, no ponto P, ele é 20 Tesla. Então, no ponto Q, vai ser 20 dividido por 2, vai dar 10 Tesla. Porque você aumentou 2 vezes a distância, então o campo ele diminui por 2. Beleza? Faz sentido, gente, essa análise? Também ele é um polo norte que ele está saindo. Tranquilinho? Beleza, beleza. Prof, Oi, então, só para concluir, quando estiver saindo da página, é Polo Norte. é polo norte. Beleza. Ó, aqui é um polo norte, aqui é um polo sul. Aqui você está vendo a bundinha do vetor, o vetor está entrando. Aqui você está vendo a cabecinha do vetor, o vetor está saindo. Fechou. Fechou? Beleza. Tranquilinho, né, gente? Ok. Vamos para o 2. Agora o negócio vai ficando mais legal, porque a gente vai conseguir entender que isso aqui vai virar um ímã também, tá? Então, o que é uma espira? Espira, gente, nada mais é do que um fio dobrado. Daí você consegue perceber que é um fio dobrado em forma circular, tá? Como que a gente calcula? Ó, aqui a gente vai ter o raio da espira, que é essa distância D aqui, ó. Então, o D é igual ao raio, tá vendo? Essa distância D é igual ao raio da espira. Ó, D igual a E. Então, o que ele faz? Vai seguir a regra na mão direita igual. Então, você vai pegar o quê? Ó? Você vai pegar o teu caderno aí, tua apostila, a espira está aqui, ó. Qual que é o sentido da corrente elétrica? Ela está no sentido horário, anti-horário aqui, ó. Então, você vai colocar o teu dedo no sentido anti-horário e você vai ver que ela vai estar entrando por cima e saindo por dentro da espira. Então, eu vou desenhar aqui, vocês vão tentar fazer com a mão de vocês aí, ó. Pega a tua mão direita, vai colocar no sentido da espira, então ele vai estar fazendo o quê, ó? Ele vai estar entrando por aqui, passando por detrás do fio e saindo. Então, aqui ele está entrando, aqui ele está saindo. Veja se você consegue fazer, ó, entrando por fora e saindo por dentro. Conseguem fazer isso? Ó, eu vou fazer ele maior, tá, gente? Ó, entrando por fora, passa por detrás da espira e aqui ele vai estar saindo. E daí o campo magnético ao redor da espira, gente, ele vai girar ao redor de todos os pontos. Olha, ele vai ser assim, ó. É como se de todas as coisas estivessem saindo. Aqui está saindo, aqui está saindo. Então, dentro dela está saindo, por fora ela está entrando. Consegue visualizar isso? Preciso que vocês me respondam. Agora manda um bolachinha no chat para mim. Bolachinha. Bolachinha, bolachinha. Não entendeu? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma foto aqui. Cadê o meu Safari? Ó, consegue visualizar por essa foto aqui, gente? Deixa eu ver a foto. Era para ser essa. Quando a gente precisa da foto, não vem. Né? Essa foto aqui. Gente, vocês conseguem visualizar essa foto aqui, ó? Sim. Uhum. Então, eu vou copiar ela lá pro lugar. Eu vou colocar no nosso PDF ali. Ó. É isso que está acontecendo, gente, ó. É como, nesse caso, o sentido está ao contrário, tá vendo? Então, ao redor da espira, ele está girando, tá vendo? Ó? Tá girando aqui, ó. Então, aqui ele está entrando e aqui ele está saindo.
Ficou mais claro? Girando concentricamente essa espira, seguindo a regra da mão direita. Então, ele vai estar entrando dentro e saindo por fora. Deixa eu fazer uma espira aqui para vocês verem tridimensionalmente, ó. Isso aqui é um fio dobrado. Vamos supor que a corrente elétrica está subindo. Aqui ela vai estar entrando e por fora ela vai estar saindo, ó, no meu plano da página. Entrando e saindo, entrando e saindo. Conseguiram visualizar? Ficou mais fácil, Guilherme? Natália, conseguiu pegar? Eu acho que eu entendi. Ó, vou fazer... Tenta fazer aí na tua tela do computador. Coloca a mão na tela do computador, ó. Regra mão direita. A corrente elétrica está no sentido horário. Então, você vai fazer igual eu estou apontando para você, ó. Aponta para a corrente elétrica. Dentro ela vai estar entrando com aquela linha que está entrando. Por trás ele vai estar saindo. Então, ele vai estar saindo por fora da página. Igual essa seta que eu desenhei aqui, ó. Tem o X e tem a bolinha. Vê se você consegue visualizar isso. Sim, isso eu visualizei. Mas aí, por exemplo, quando passa da metade do fio, ele muda o sentido, não muda? É porque ela é circular, né? Então, ela entra e ela sai. Então, ela faz o contorno do fio. Ela passa por detrás. Ele é 3D. Ah, tá. Daí, se você for olhar pelo outro lado, parece que muda o sentido, mas não. Porque dentro ela tem que estar entrando. Então, se você observar aqui, Guilherme, ó, aqui ela está entrando também, tá vendo? Ó? Porque a corrente aqui ela está descendo, a corrente aqui está subindo. Então, o teu dedo ele vai percorrendo junto com a corrente. Então, se você pegar naquela segunda parte da espira, teu dedo tem que estar para baixo. Então, dentro ela vai estar entrando, por fora ela vai estar saindo. Ah, entendi. Agora eu visualizei. Ela segue sempre o sentido da corrente. Então, ó, a tua corrente ela está fazendo isso aqui, ó. Mas se você observar, toda vez que eu aponto a corrente no sentido horário, ela vai estar entrando dentro. Então, olha a minha mão. Ó, a corrente está entrando. Então, ela está fazendo isso aqui, ó. Consegue perceber que os meus dedos entrando na tela do computador estão sempre entrando? Porque ela vai percorrendo esse sentido. Fechou? Fechou. Fechou. Beleza. Essa figurinha aqui é bem boa. Depois eu, inclusive, vou adicionar ela na apostila. Ó. Continuando ali. Então, vocês conseguem perceber que isso aqui também vira um ímã, tá? Depois eu vou falar sobre ele. Mas qual que é a fórmula? Então, a fórmula é essa aqui, ó. O B da espira, ele vale quem? O Mi, que ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, vezes a corrente elétrica é a letra I, né? Ela vai ser medida em amperes, dividido por 2D. Então, aqui a gente não tem mais o π, porque aqui já está em forma circular. A Natália conseguiu, ficou bem visível, perfeito. Beleza? Então, aqui, gente, qual que é a diferença dessa para outra? Ó, aqui, ó, não tem o π, e aqui, ó, tem o π, tá vendo? Então, do fio para a espira, só muda o D. E daí a gente tem que lembrar, só muda o π. E a gente tem que lembrar que, nesse caso aqui da espira, a distância, ela corresponde ao raio da espira. Ok? Daí, no caso, também a gente tem a proporcionalidade, ó. O campo da espira, ele é proporcional à corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo. E ela é inversamente proporcional ao raio da espira. Quanto maior o raio da espira, menor o campo magnético que ela consegue fornecer. Até aí, tranquilinho? Tranquilinho, né? Gente, até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, prof. Beleza. Ok. Daí, olha só que legal. A orientação do vetor. Ó, o campo magnético no interior da espira sai ou entra no seu plano. Então, ela vira um ímã, tá? Então, eu vou desenhar isso aqui para vocês. Daí, o que eu quero que vocês tentem fazer aí na coisa de vocês? Ó, tenta colocar a regra da mão direita na tua apostila, fazendo com o sentido da corrente que está desenhada ali, ó. Vamos fazer com esse aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Vou desenhar para vocês, ó. Tá para cima. Então, o campo magnético ele vai estar entrando dentro da espira, passando por trás dela e saindo por fora da espira. Eu fiz com a corrente para cima. Se eu fizer com a corrente para baixo, você vai inverter tua mão. Aqui, ó, ele também vai estar entrando, tá vendo? Ó?
vai passar por trás da espira e vai sair aqui, ó. Então, se você observar, gente, aqui dentro da espira, no sentido horário, ela sempre vai estar entrando dentro da espira. Então, gente, o X, ele representa qual polo? Sul. Deixa eu ver. Entrando, saindo. Fechou. Polo sul. Tá certo, tá certo. Deixa eu ver se eu só peguei certinho aqui, ó. Que tá entrando, tá saindo. Fechou. Então, aqui, gente, tem um polo sul. Fechou? Daí eu vou fazer o de baixo aqui para vocês verem, ó. Eu coloquei os dois. Tá, sentido horário. Tá, aqui. Ah, deixa eu só fazer assim, eu quero fazer essa divisão aqui, ó. Ó, o horário tá aqui, ó. Ó, esse aqui tá no sentido horário, esse aqui tá no sentido anti-horário, tá vendo? Só pra gente dividir, ó. Aqui tá anti-horário. Só para dividir. Aqui tá um horário de um lado e aqui tá anti-horário. Agora vamos fazer a do anti-horário. Ó, o anti-horário, a corrente está subindo. Então, ó, aqui ela vai estar entrando, tá vendo? Ó? E por detrás do fio, ela vai estar saindo. De novo, aqui vai estar descendo. Então, ó, aqui, descendo. Aqui vai estar entrando. E por detrás do fio, ela vai estar saindo. Então, num giro anti-horário, dentro da espira, ela vai estar saindo. Consegue visualizar isso? Beleza? Fechou? Fechou. Agora, olha que legal o macete. Vou redesenhar essa espira, ó. Essa espira aqui, ó, gente, aqui dentro, ela tem que criar uma bundinha de vetor. Lembra lá, ó, o vetor campo magnético, ó, ele é norte quando ele é saindo e ele é sul quando ele está entrando. Tá vendo? Então, quando ela está girando no sentido horário, aqui nós temos que ter um X, tá vendo? Então, isso aqui é um polo sul. Olha só que legal, ó. Polo sul. Consegue ver a indicação do sul? O sul, ele tem a corrente elétrica girando no sentido horário. Esse é o macete que você tem que lembrar, ó. O sul está girando no sentido horário. Sul está girando no sentido horário. Beleza? Porque aqui dentro ele tem que estar entrando. Pegaram? Sim. E agora, no norte, ó, aqui dentro, gente, tem que estar fazendo o quê? Tem que estar saindo. Então, você vai estar vendo a cabecinha do vetor, ó, essa cabecinha do vetor. Então, aqui, ó, tem que ter um polo norte. Olha só que legal, ó. O norte é a letra N, ó. O norte, ele gira a corrente elétrica no sentido anti-horário. Porque aqui dentro ele tem que estar fazendo o quê, ó? Saindo. Então, o macete é esse, gente. Girou a espira no sentido anti-horário, dentro dela cria um sul no horário. Girou no sentido anti-horário, dentro dela cria um norte. E pela própria letra você consegue lembrar disso. Por causa que a letra ela dá indicação de para onde ele está entrando. Faz sentido? Faz sentido. Fechou. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante quando a gente for estudar o terceiro fenômeno do eletromagnetismo. Beleza. E daí, para a gente finalizar os três tipos de campo magnético, aqui agora a gente tem a solenoide. A solenoide, gente, é um eletroímã. Deixa eu pegar aqui, ó, campo no eletroímã. Essa foto aqui vai ficar boa. Ó, então, o que vai acontecer, ó? Um eletroímã, uma solenoide, é um conjunto de espiras. Ou seja, um monte de espira enrolada num fio. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo,
o meu carregador, vou pegar o meu mouse aqui, ó. É como se fosse um núcleo de ferro. Isso aqui, meu braço, é um núcleo de ferro. E eu pegasse um fio e girasse ele assim, ó, várias voltas ao redor desse núcleo de ferro. Então, aqui a gente tem, por exemplo, 3 espiras, tá vendo? Ali no meu desenho, eu peguei o meu núcleo de ferro e fiz uma enrolação, né, de várias espiras. Então, aqui que a gente consegue perceber que essa quantidade de espiras alinhadas, elas sempre vão ter o mesmo sentido de corrente elétrica. Então, a gente consegue perceber que isso vai virar um ímã com norte e com sul. Daí, se vocês observarem, qual que é a fórmula? Ó, aqui, ó, o campo magnético medido em Tesla, ele vai ser o número de espiras. Então, quanto mais espiras, maior vai ser o campo dentro dele. Então, olha só, ele é proporcional ao número de espiras. Tá vendo? Vezes o Mi. O Mi, ele vale 4π. 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Vezes a corrente elétrica em amperes, dividido pelo comprimento da solenoide, que seria essa distância onde essas espiras estão alinhadas, tá? E esse comprimento ele tem que estar em metros por causa da minha constante. Daí, como que a gente vai ver o sentido do vetor campo magnético? Ele depende dessa corrente elétrica aqui, tá vendo? Por quê? Porque a corrente elétrica, dependendo do jeito que ela está no sentido horário ou no sentido anti-horário, ela vai ter um polo norte saindo ou entrando, igual a gente viu aqui, ó. Então, quando a gente olha essa espira de lado, fica mais difícil visualizar. A gente está conseguindo ver ela de frente. De frente, no sentido horário, ela vai criar o quê? Ela cria um sul. Se ela girar de frente no sentido horário, a gente vai criar um norte. Então, a gente tem que tentar puxar isso para quando a espira ela está olhando ela tipo de lateral, entendeu? Como que a gente faz isso? Assim, ó. Então imagina, você vai ter que ter uma bateria. Ó, aqui nós temos uma bateria, tá vendo? Essa bateria, ela vai me dar uma corrente saindo do polo positivo. Ó, a corrente convencional, ela sempre sai do polo positivo. Então, o que significa isso, professor? Significa que para você saber aonde que vai estar o norte na sua solenoide, é só você colocar o teu dedão apontando para o polo positivo da bateria. Aqui vai estar o norte saindo. Igual aqui está na minha figura, tá vendo? Você vai como se fosse pegar a sua solenoide e apontar para onde está o norte da bateria. Tá vendo que aqui tem o polo positivo e o polo negativo? Polo maior e polo menor? Então, você vai apontar para o polo positivo. Como você apontou, você vai envolver a tua solenoide e ela vai ser o norte apontando aqui. Então, aqui vai ter um polo norte, aqui vai ter um polo sul. Imagina a minha fonte do carregador aqui no notebook, ó. Ó, tem a solenoide amarrada aqui, tá vendo? Vamos supor que o norte da minha pilha está para lá. Então, desculpa, o polo positivo da minha pilha está para cá. Então, você vai envolver a sua mão aqui na solenoide e aqui ele vai estar apontando. Esse dedão aponta que aqui é norte, aqui é sul. Se fosse ao contrário, seria assim, ó. Então, aqui seria norte, aqui seria sul. Conseguiram entender? Ô, professor, eu Oi. entendi, mas eu só não entendi qual é a correlação de polo positivo com norte nesse caso da solenoide, assim, do dedão apontando. Dedão, eu vou mostrar agora como que a gente faria se a gente não fizesse esse macete, ó. Ó, olha só essa figura aqui, ó. Como se você fizesse a regra da mão direita, o teu dedão, ele apontaria para cima aqui, né, ó. A sua mão estaria assim, ó. Tá vendo? Dedão apontando para cima e o teu dedo está passando por dentro ali do fio, tá vendo? É mais ou menos assim. Então, se você observar, Guilherme, quando você faz esse macete, se simplifica, porque, ó, aqui, ó, o teu campo está entrando, por trás ele está saindo. Então, é como se ele estivesse saindo direto, entendeu? Ele está entrando por dentro, saindo ali no meio da espira e passando por fora, tá vendo? Então, é como se dentro da espira, ela estivesse girando no sentido
ela aqui ela vai girar no sentido horário. Então, ela vai ter um norte apontando para lá. Você consegue visualizar isso? Sim, entendi agora. Ó, vou desenhar lá de frente para você ver, ó. Aqui, ó, essa espira ela tá assim, ó. Então ela como se ela estivesse subindo aqui, ó, corrente elétrica. Ela tá subindo. Então, se ela tá no sentido horário, ela tem que criar um sul aqui. Agora, se você girar essa espira nesse sentido, ó, giro, e você olhar, ó, ela de lado assim, ó, aqui tem que ter um sul, aqui tem que ter um norte. Então, dentro dela, o vetorzinho, o campo magnético está assim, ó. Então, aqui vira um norte, aqui vira um sul, porque você fez esse giro. Então, se você adaptar essa mão, ela ficaria assim, ó. Por isso que a gente consegue fazer essa adaptação do dedão, que eu acho que fica mais fácil. Beleza? Fechou? Fechou? Todo mundo conseguiu visualizar? Mandem ali no chat. A Natália, que está escrito NET. Nath, conseguiu visualizar? Não a da Lacorte, a outra Natália. Sim, profim. Beleza, então. Conseguiu mesmo? Guilherme, tá tranquilo? Eu sim. Fechou. Prof, Oi, pode falar. e aí, por exemplo, aí na fórmula tem o número de espiras, né? Aham. Para contar as espiras, eu conto essas do extremo também? Esse Só fio de aqui lado. não. Seria só a enrolação. Esses dois aqui não. Ó, Certo. se fosse um exercício de contar, eu nunca vi de contar, tá, Guilherme? Ó, essas duas não contam. Conta só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saquei. Na fórmula, né, tem o número de espiras. Que daí aqui tem o N, né, ó. Esse aqui é o N, número de espiras. Mas eu nunca vi para contar, eu sempre vi informado. Então, por exemplo, quantas espiras tem? Tem 800 espiras. Exercício lá, 900. então. Ele sempre dá o valor. Eu nunca vi para contar. Ah, tá. Beleza? Beleza. Fechou. Ó, daí aqui eu coloquei o resumo para vocês, ó, gente. Aqui, caso ele tivesse, então, informado a pilha. Então, a pilha, ó, ela tem o polo positivo aqui, polo negativo aqui, ó. Polo positivo aqui, polo negativo aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai apontar o teu dedão para o polo positivo. Então, se você for ver nessa aqui, ó, eu não sei desenhar uma mão. Ó, ele ficaria assim. É a mão direita, tá? Ó, os teus dedos estariam assim, ó. 4 dedos. Jesus, eu não sei desenhar a mão. E o teu dedão seria assim, ó. Tá vendo? Eu tô olhando para a mão assim, ó. Deu para entender? Meu Deus, que feio. Teu dedo tá assim. E daí o que acontece? Aqui seria um norte, aqui seria um sul. Meu Jesus amado. Já Sim, pensou em virar artista, prof? eu pensei já. Artista de mãos. Tá, ó. E nesse outro caso, ela estaria assim, ó. Você tá vendo a mão de costas. Meu Deus, Jesus amado. Ó, Jesus tem que ter misericórdia mesmo. Ó, você tá vendo só os dedos assim, ó. Você tá vendo a mão assim agora. Você tá vendo as costas da mão. Então, ó, essa aqui é a costa da mão. Essa aqui é a palma da mão. Então, agora você tá vendo assim, ó. Então, o teu dedo tá apontando para lá. Aqui vai ser o norte, aqui vai ser o sul. Lembrando que tem que ser com a mão direita, tá? Ó, como um desenhista, você é um ótimo prof de física. Amém. Alguma coisa tem que servir. Beleza, gente? Então, aqui virou um eletroímã, uma bobininha. Uma bobina. Uma bobina. Esse aqui é aqueles ímãs de ferro velho, tá? Que são ímãs extremamente potentes, porque você coloca uma corrente elétrica ali, ela já tora o pau e ergue, tipo, carros e tudo mais. Fechou? Daí, olha só qual que é a aplicaçãozinha. Um eletroímã. Então, se a gente pegar, por exemplo, um prego de ferro, lembra que eu falei que tem que ter um núcleo ferroso, né? A gente envolver um fio de cobre e ligar numa bateria, isso aqui ele vai virar um ímã. Daí, qual que seria a polaridade? Olha só, norte apontando para o dedão. Então, aqui vira um norte, aqui vira um sul. Positivo, negativo, como se a gente fosse ver o polo da pilha. Ok? Tranquilinho? Sim.
Tá? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um resuminho dessas fórmulas para vocês verem. Então, nós temos aqui, ó, o campo, ó, campo magnético B. Qual que é o valor da constante do vácuo? Tá? 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Esse aqui é o valor da constante. Daí nós temos para o fio, daí nós temos para a espira, e daí nós temos para a solenoide. Beleza. Então, lembra lá, o fio, ele vai ser um negocinho mais ou menos assim, tá vendo? A corrente elétrica está para cima, segue a regra da mão direita, entrando, saindo. Como que calcula? B igual μ vezes o I sobre, lembra lá, o fio ele não é circular, então ele tem o π, tá vendo? Então aqui nós temos o raio ou uma distância, seria a distância do centro do fio até o campo, tá? A espira, gente, é o fio dobrado. O fio dobrado, ele tem um raio, tá vendo? Então ele já é circular. Como que calcula? μi sobre 2 raios. Aqui, gente, eu vou colocar raio também, só para a gente fazer um macete, tá vendo? Mesma coisa. E a solenoide é o negocinho que ele tá com muitos fios, ó. É como se fosse um emaranhado de espiras passando sobre ele. Isso aqui calcula assim, ó. Mi é o N, que é o número de espiras, vezes o mi sobre L. Aqui a gente tem os macetes, tá? Essas aqui são as fórmulas do gaúcho. Então, olha que legal. A primeira fórmula. Bah, me interessei por 2 pirralhos. Seria o 2πr, tá vendo? Me interessei por 2 pirralhos. Daí a de baixo não tem o pi. Então é assim, ó. Bah, me interessei por 2 raparigas. Tá vendo? Tem 2 R ali embaixo. E eu sou um gaúcho difícil. Então é assim, ó. Bah, não. Opa. Bah, não me interessei logo. Porque eu sou difícil, tá ligado? Então, sempre lembra da fórmula gaúcha. O fio é com o pi, a espira é sem o pi e a solenoide é com o não na frente, né? Porque é o número de espiras. Tranquilinho essas formulazinhas? Sim. Beleza. Então, eu pensei que ia ser mais rápido nessa explicação. Já são 3 horas. Vamos fazer assim, ó. Com esse conteúdo feito, eu quero resolver os exercícios, quero fazer todos eles. Talvez eu nem faça o segundo fenômeno do eletromagnetismo hoje, para a gente fazer isso com calma. E daí eu vou dar um intervalinho agora, daí a gente vai tomar um cafezinho, vai no banheiro, e a gente volta para fazer eles. Pode ser? Fechou? Então, beleza. Vamos fazer assim, gente. Ó, voltamos. Agora que eu vi o teu oi. Ah, de boa. Tranquilo, Nath. Ó, vamos fazer assim. A gente volta, então, 15h08. Dá 8 minutinhos para vocês. Pode ser? Ok. Tá bom. Então, daí a gente resolve esses exercícios aqui. Enquanto isso, eu vou deixar esse meme maravilhoso, né? Já vem, galera.
Voltei. Opa, cadê minha câmera? Achou. Oi. Cheers. Acho que a gente vai finalizar só essa parte. E boa. Eu vou passar uns exercícios assim, tops, né? Para vocês. Cadê o pessoal do bonde da física? Estão aí já? Cheguei. 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 Sabe qual música tá na minha cabeça? Qual? A da Luísa Sonza. Eu e minhas cachorras. Eu e o pessoal da física. Ai, ai. Meu latido. Nos vira-lata. Vocês também ficam com música chiclete na cabeça? Com certeza. Fora Mas que essa aí eu nunca ouvi. Vou mandar para você depois, Lagrego. Ó, vamos resolver esse exercício aqui, então. E boa. Ó, esse conteúdo é um conteúdo no seguinte sentido. Não vai ser cobrado muito mais do que isso, assim, porque não tem o que cobrar. Ele vai pedir campo resultante. Então, ele vai misturar as coisas. Então, vai misturar espira com fio com a espira, vai colocar uma solenoide. Então, a gente vai conseguir fazer uns exercícios mais cabeça, assim, no seguinte sentido. Né? A gente vai tentar verificar um de cada caso, né, em relação ao o que a prova ela pode cobrar de você. Ó, vou colocar cada um em uma folha para a gente conseguir fazer bem detalhadamente. Opa. Ó, esse exemplo 1 aqui, então, vamos ver. Ó, ele fala assim, ó, duas espiras circulares, né, concêntricas, então elas são circulares, com o centro no mesmo ponto. São coplanares, e daí elas têm raio de 3π e de 5π, tá vendo? Então, o raio ele já tem o π, daí você pode pensar assim, ele já colocou o π ali para cortar. Isso aí, muito bem. Elas são percorridas por correntes de 3 e de 4 amperes. Então, ó, a de 3π, ó, a de 3π, ela tem corrente de 3. Então, eu vou marcar aqui, ó. Aqui nós temos o raio de 3π, que é essa vermelhinha aqui, ó. Tá vendo? E tem a de 4π ali, tá vendo? Que é a de 5π. A de 5π tem 4 amperes, que é o raio dessa maior aqui, ó. Aqui nós temos um raio de 5π. Daí ele fala assim, ó, o módulo do vetor indução magnética no centro da espira. Então, você pode fazer do jeito mais fácil, que é o quê? Sabendo o sentido de giro. Lembra lá, vou desenhar a espira aqui do lado, ó. Nós temos duas possibilidades. Quais são elas? A espira girando no sentido horário ou girando no sentido anti-horário. E como que a gente vê isso, prof? A gente vai ver pela fórmula do B, ó. Bah, me interessei por duas raparigas. Essa é a fórmula da espira. Ó, no sentido horário, gente, tem que ser um sul. Então, o sul, ele está entrando. No sentido anti-horário, olha o sentido, ó. Ele tem que ser um norte. Então, ele está saindo. Faz sentido, galera? Lembraram disso? Isso aqui mata qualquer coisa. É o resumão é o resumo, basicamente, resumo da regra da mão direita. Agora, olha só. Se vocês observarem, nós temos a espira que está com a tinta azul. A tinta azul está girando em qual sentido? Horário ou anti-horário? Horário? Horário. Então, ó, horário. Então, horário. Então, quer dizer que aqui dentro, no sentido horário, o campo dela vai estar entrando. Faz sentido? Sim. Beleza. E a vermelha, ela está girando no sentido anti-horário. Então, quer dizer que aqui dentro ela vai ter um campo saindo. Faz sentido?
Faz sentido? Ó, é como se tivesse um vetor entrando e um vetor saindo. São dois vetores opostos. Então, eu vou desenhar isso aqui, ó, visto de cima. Então, se você girar isso aqui assim, ó, giro, você vai ver as espiras assim, ó, em linha. Tá vendo? É como se o vetor da azul tivesse aqui, ó, vetor da azul. E é como se o vetor da vermelha tivesse aqui, ó. E você tá aqui, ó. Você olhando. Você está observando desse lado aqui, ó. Você está olhando de frente. Então, o vetor da vermelha está saindo na sua direção. O vetor da azul está entrando na folha. Então, é como se fosse dois vetores opostos. Como que a gente calcula o campo resultante de dois vetores opostos? É um menos o outro. Então, é isso que ele quer calcular. Só que agora ele utilizou a parte do magnetismo para você calcular um campo resultante. Porque campo magnético é uma grandeza vetorial. A gente viu que ele tem um sentido. Daí, o que a gente faz? A gente calcula isso, primeiro o 1 e o 2, depois faz a subtração. Então, eu vou calcular aqui, ó. Vou fazer primeiro da vermelha, ó. Da vermelha vai ser o B1. B1, B2. Ó, o da vermelha vai ser Mi vezes o I dividido por 2R. O Mi, ele vale 4π vezes 10 na menos 7. Qual que é a corrente elétrica da vermelha? 3 amperes, dividido por 2 da fórmula, vezes o raio. O raio vale 3π, tá vendo? Vou cortar o pipi ali, ó, pipi. Vou cortar o 3 com 3. Aqui ele vai sobrar quanto, ó? 4 com 2 dá 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 na menos 7 Tesla. Isso aqui, ó, gente, tá saindo da folha. Esse aqui, ó, 2 vezes 10 na menos 7. Tá vendo? Que é o valor que eu calculei ali. Então, tem 2 10 menos 7 saindo da folha. Fechou? Fechou. Agora, eu vou calcular da azul, ó, B2. É o Mi vezes o I sobre 2R. Quanto que vale o Mi? 4π vezes 10 na menos 7. Quanto que vale a corrente azul? Vale 4 amperes. Dividido por 2R. 2. Quanto que é o raio da maior? 5π. Passa a vara no pipi. Vou dividir aqui, ó. Ele vai ficar 2 com 4, vai ficar 2. Então, aqui em cima ele vai dar 2 vezes 4 dá 8. Opa. Ele vai dar 8 vezes 10 a menos 7, dividido por 5. 8 dividido por 5. 8 dividido por 5. Então, aqui ele vai dar 1,6 vezes 10 a menos 7 Tesla saindo. Então, esse valor aqui, ó. Eu vou fazer ele levemente menor, porque ele deu menor o módulo, tá vendo? Então, aqui nós temos 1,6 vezes 10 a menos 7 Tesla. Gente, tem dois vetores, cada um deles com um valor. Tem um maior, então a resultante vai ser o quê, ó? O campo resultante vai ser o maior, 2 vezes 10 a menos 7, menos o menor, 1,6 vezes 10 a menos 7. Isso aqui vai dar um campo resultante de 0,4 vezes 10 a menos 7. É 0,4? Sim. Vai ficar Tesla. Daí aqui vai estar entrando ou vai estar saindo, gente? Qual deles é maior? É maior o vermelho. Então, a resultante está saindo. Essa aqui é a resposta do exercício. Fechou? Fechou. Se o exercício estivesse pedindo duas, como é que é o nome? Espiras que tivessem no mesmo sentido, daí eu somaria, né? Daí você somaria, porque as duas estariam ou as duas entrando ou as duas saindo. Beleza. Fechou? O pessoal conseguiu pegar também? Jefferson? Deu Meu certo. Deus. Tudo na física se resume a vetores? Sim.
Pode falar, pode falar. Quem que tinha falado antes? Era o Jefferson falando? Jefferson. Conseguiu entender? Quer tirar sua dúvida? Fala aí, fala aí, fala aí. Só disse que entendeu. Ah, beleza. Fechou, meu filho. Eu te interrompi, desculpa. Que bom que deu para pegar. Beleza. Ó, então, Natália, você conseguiu entender, Nath? Nath, sim. Então, fechou. Então, fechou. Olha lá. Agora vamos fazer o exercício 2, ó. Esse aqui. Eu vou fazer esse aqui mesmo. Esse aqui agora ele fez o quê? Ele misturou um fio e ele misturou uma espira. Então ele fala assim, ó. Na figura estão representados um fio muito longo, percorrido por uma corrente I1. Daí se você observar, gente, ó, o fio ele tá com esse sentido aqui, ó. A corrente está para aquele lado lá. E ele fala uma espira de raio R com uma corrente I2. A corrente dessa espira está para cá, ó. Tá vendo? Para esse sentido aqui. Ambos no mesmo plano e um tangenciando o outro. Então, o fio está tangente à espira. Ó, ele quer saber qual que é a razão de I1 sobre I2. Né? Esse que é o valor que ele quer. Para que o campo magnético resultante seja nulo. Então, ele falou que no centro da espira, ele quer que o campo seja zero. Então, vão ter vetores que vão se anular. Primeiro, a gente tem que verificar se isso é possível. Então, olha só, gente. Essa espira, ela está girando no sentido anti-horário. Anti-horário, olha só, anti-horário está indo para cá. Então, quer dizer que aqui dentro tem um norte. Certo? O norte é saindo ou entrando? Saindo. Saindo. Então, aqui tem uma bolinha do azul, tá vendo? Se você quiser, você pode fazer pela regra da mão direita, ó. Pega o teu dedão, coloca no sentido da corrente. Aqui ele vai estar entrando, aqui ele vai estar saindo. Ele vai estar fazendo isso aqui, ó. Entrando por fora, passando por trás do fio e saindo por dentro. Ele está girando nesse sentido. Esse é o campo da espira, saindo dentro dela. E o fio, a gente tem que fazer o campo dele também. Ó, o fio, gente, ele está entrando por baixo, tá vendo? Ó? Aqui vai estar entrando, ele vai passar por cima, aqui ele vai estar saindo. Porque o fio ele está para lá, ó, entrando por baixo, saindo por cima. Entrando por baixo, saindo por cima. Então, dentro da espira, ele vai estar com o X, ele vai estar entrando. Então, se você olhar isso aqui de cima, ó, olhar de frente, você está olhando aqui, ó, olhando. Isso aqui que eu desenhei é um olho, tá vendo? Eu vou desenhar um olho com a cor verde, que aí vocês vão saber que é o olho, porque é a cor do meu olho, né? Aqui é o olho verde, o olho do Prof. Rodrigo. Você está olhando de frente. Então, vai ter o campo magnético azul vindo para a sua direção e vai ter o campo do fio entrando na direção. Ó. O campo o campo da espira está saindo na sua direção, o campo do fio está entrando na sua direção. São dois vetores opostos. Então, tem como anular se eles forem iguais. Por quê? Olha só a dedução. Se o campo resultante tem que ser igual a zero, então são dois vetores do tipo oposto, o B do fio menos o B da espira tem que ser igual a zero. Então, para que sejam iguais ou dê zero, né? O B do fio tem que ser igual ao B da espira. Essa é a relação de resolução. A gente tem que fazer isso. Daí é só a gente lembrar da fórmula. Como que a gente lembra da fórmula? Tem que lembrar lá do gaúcho. Nós temos o fio e temos a espira. Eu vou colocar aqui, ó. Campo magnético do fio. O fio é o vermelho. Bah,
me interessei, corrente I1, sobre 2π vezes o raio. E por quê? Porque a distância do fio até o ponto é o próprio raio da espira. Isso tem que ser igual ao mi vezes a corrente da espira, que é a I2, dividido por 2π vezes o raio da espira. Desculpa, sobre 2 raios da espira. Que aqui é a espira. Fechou? Vou cortar as coisas iguais, ó. Corta esse com esse, corta esse com esse e esse com esse. Sobrou o que, prof? Sobrou I1 sobre π igual a I2. Passa o I2 dividindo. A razão... Opa. Ó, a razão entre as correntes tem que ser igual a... para que o BR seja nulo. Ou seja, se eu dividir a corrente I1 sobre a corrente I2, a razão entre elas tem que ser π. Faz sentido esse exercício? Legal? Conseguiram fazer? Nossa, muito legal. Eu acho. Sério? Você achou legal ou você foi sarcástico? Tô sendo sarcástico. Mas vocês viram que não é o bicho de 7 cabeças, né? Não, mas todo exercício assim que envolve um pouco de álgebra já dá uma bugada, né? Dá uma bugadinha, né? Natália rindo. Natália rindo de mim. Ó, fazer mais esse aqui, ó. Esse aqui agora é da solenoide. E a gente já finaliza hoje. Ó, só que quando tem essas de desenho na prova, eu já tenho vontade de chorar. Ai, não chora. Me parte o coração. Não chora. Vocês conseguem fazer tranquilamente. Vocês são todos inteligentes. Os meus alunos são todos ótimos. São todos acima da média. Ó, eu vou passar as listas de exercícios para vocês de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão bem. Vão acertar todos. Ó, vamos fazer esse aqui, 3 aqui, ó. Ó, um solenoide ideal de comprimento, ó lá, L, 50 centímetros, né? Raio igual a 1,5 centímetros. Você vai ver que isso aqui você não vai usar para nada. Contei, ó lá, 2.000 espiras. Ele é percorrido por uma corrente de 3 amperes. Daí ele falou o valor aí, ó. A permeabilidade do vácuo é esse valor aqui. Tal corrente gera um campo magnético. Qual é o valor desse campo? Então é só jogar na fórmula, ó. O B, ele é igual ao Mi vezes o I sobre 2π vezes... Desculpa, esse aqui é o outro. Esse aqui é... Eu coloquei a outra forma. Vou fazer o campo da solenoide. Ó, o campo da solenoide, ele é o N vezes o Mi sobre L, que é o BA. Não me interessei logo. Só jogar na fórmula. Ó. O B, ele vai ser 2.000 espiras vezes a constante, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, dividido pelo comprimento. Daí você tem que lembrar, gente, que aqui, ó, tá vendo que ele é em metros? Então, na fórmula, você tem que usar a grandeza comprimento em metros. Isso aqui é igual a 0,5 metros, tá vendo? Então, você tem que cuidar com isso, que é 0,5. Daí, vamos fazer a continha ali, ó. Vai ficar 2.000. Ó, 2.000 vezes 4 vezes 3, dividido por 0,5. Aqui vai ficar, ó, 48.000 vezes o π vezes 10 a menos 7. Daí eu vou deixar em relação ao π mesmo, tá, gente? Vou colocar ali, ó. Não, vou multiplicar. 4,8 vezes 3,14. Aqui vai dar aproximadamente 15. E eu vou puxar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 10 na quarta. Ali tem 10 na menos 7. Então, vai ficar 10 na quarta vezes 10 na menos 7. Aproxima ali, ó. Conserva a base e subtrai, e somos expoentes, né? Então, vai ficar 15
vezes 10 na menos 3 unidade Tesla. Tá? Seria aproximadamente esse valor ali, ó. 2.000 vezes 4 vezes 3,14 vezes 3 dividido por 0,5. Vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. Fechou? Esse é o valor do campo gerado pela solenoide. Tranquilinho? Tranquileba. Beleza. Tá, então esse conteúdo é fácil para vocês. Podemos fazer mais um? Sim. Fechou. Vou fazer agora do fio com fio, tá? Quero só saber se tem alguma dúvida em relação a isso aqui, ó. Tranquilo, é isso. Tranquilo, então beleza. Tá, vamos para o próximo. Ó, dois fios retos, paralelos, longos, conduzem correntes constantes de sentidos opostos e intensidades igual a 50 amperes. Daí, tranquilo. Então, ó, você tem a mesma corrente, ó. 50 amperes e aqui é 50 amperes. Só que aqui, ó, tá para um lado, aqui, ó, tá para o outro. Então, provavelmente ali no ponto P são campos com sentido oposto, né? E daí aqui ele fala ali, ó, sabendo que a distância D vale 2 metros e a distância R vale 10 metros e a permeabilidade magnética do vácuo, né, que é o μ, que ele vale 4 π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Ele quer saber, ó, qual que é a intensidade do campo magnético, né, resultante que passa no ponto P. O Jefferson pediu ali, ó, existe alguma relação de maior força de campo magnético entre fio, espira e solenoide? Na verdade, Jefferson, a gente teria que pensar comparando três coisas existentes. Então, por exemplo, se você tem as três fórmulas, ó, μi 2πr, μi 2r e n, né? N não me interessei. Logo, todos eles podem ter o mesmo valor de campo magnético. Só que daí, por exemplo, o fio, para ele ter um valor de campo magnético comparado com, por exemplo, uma solenoide, ele tem que ser um fio com uma corrente muito alta. Por quê? É como se a solenoide ela tivesse o fator quantidade de espiras enroladas multiplicando muito mais. Então, teoricamente falando, assim, Jefferson, nessa comparação de força de ímã, uma solenoide sempre vai ganhar, porque é como se fosse o pai de todas, né? Ele vai utilizar o fio e a espira ao seu favor. Então, geralmente, o eletroímã, que é a solenoide, ela vai ter um campo muito maior, se você for comparar a geometria que os outros têm que ter para ter o mesmo valor de campo elétrico, de campo magnético. Faz sentido? Faz sentido, né? Mas, tipo assim, ó, todos eles poderiam ter o mesmo valor de 10 Tesla, por exemplo, né? Só que daí um vai ter que ter a geometria diferenciada para que vença esse valor de módulo, tá? Fechou. É como se ele fosse o pai. Eu adorei esse exemplo, né? Tipo, o pai, porque ele realmente utiliza todas, né? Ele utiliza a espira e ele utiliza o fator quantidade, né? Beleza. Continuando o nosso exercício ali, ó. Então, se a gente pegar a regra da mão direita, gente, ó, pega pelo sentido ali, ó. Aqui, ó, ele vai estar... Deixa eu fazer com cor diferente. Ó, esse fiozinho aqui, ó, 50 amperes. Ele vai estar aqui, ó, entrando, passando por trás do fio, saindo. Então, se você pegar a sua regra mão direita, ó, por baixo ele está entrando, por cima ele está saindo. Então, quer dizer que nesse caso aqui, gente, lá no ponto P, que está mais distante, né, obviamente, né, a distância desse ponto aqui, ó, até esse aqui é 12 metros, ele também tem um campo saindo, só que uma intensidade mais fraca. Mas existe. E do fio azul, ó, ele vai estar entrando por cima. Ele vai passar por trás do fio, ele vai sair por baixo. Então, ele vai estar para a direita, ó. Entrando por cima, o fio está para aqui, ó. O fio está aqui, né? Entrando por cima e saindo por baixo. Então, aqui no ponto P, ó,
vai ter um vetor campo magnético. A distância aqui, ó, é 10 metros. Tá vendo? Beleza? E agora eu vou calcular, né? Tem um entrando e um saindo. Então, se a gente fosse olhar ele de cima, ó, olhando os fios de cima, você tá aqui, ó, vou fazer eu com o olho verde olhando ali todo mundo, ó, olhando. Se tivesse apontando para mim, ó, o azul tá apontando para mim, o vermelho tá apontando para dentro da página. Tá vendo? Dois vetores resultantes, a gente faz a subtração. Daí aqui, gente, eu vou calcular individualmente cada um. Ó, vou calcular primeiro o azul, ó. O B1 ele vai ser a forma do fio. Me interessei por 2 pirralhos. Então, o Mi, 4π vezes 10 na menos 7. A corrente elétrica é 50 amperes. Daí, 2π da fórmula, vezes o raio, a distância do azul é 10 metros, tá vendo? Então, eu vou fazer a simplificação aqui, ó. Aqui ele vai dar, ó, 2π com 4π sobra 2. Daí aqui ele vai ficar, ó, 50 vezes 2 dá 100 vezes 10 na menos 7, dividido por 10. Então, aqui vai ficar 10 vezes 10 na menos 7 Tesla. Esse é o valor do campo do azul. Beleza. Agora eu vou fazer em relação ao campo do vermelho, ó. B2. Me interessei por 2 pirralhos. Então, aqui ele vai ficar, ó, 4π vezes 10 na menos 7, vezes, corrente também é 50, dividido por 2π. Qual que é o raio? Agora é 12 metros, tá vendo? Corto 2π com 4π, vai dar 2. Então, aqui em cima vai dar 100. Opa! Aqui em cima vai dar 100 vezes 10 a menos 7, dividido por 12. Essa continha, obviamente, eu não sei porque eu não fiz ela uma conta fácil. Então, ele vai ficar, ó, 100 dividido por 12, ele vai dar 8,3. 8,3 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, é como se tivesse, ó, o vetor azul, que vale 10 vezes 10 a menos 7 Tesla. O vetor vermelho, ele vale 8,3 vezes 10 a menos 7 Tesla. Como que a gente faz a resultante de dois vetores? Subtrai. Então, é o maior menos o menor. Fechou? Daí aqui ele vai dar menos 8,3. Vai dar 1,66, né? 60. Opa. 10. Vai dar 1,7 vezes 10 a menos 7 Tesla. Qual que é o sentido? Ó, o maior vetor entre eles é o azul. Então, se o maior é o azul, ele continua saindo. Então, é saindo da folha. Belezinha? Conseguiram pegar um exercício assim? Tranquilo, gente? O que vocês acharam? Tranquilo não é, né? Mas dá para fazer. Dá pra fazer? Fazível, fazível. É sobre isso. Fechou. Então, o que eu vou fazer? Exatamente. Ó, deixa eu só parar a gravação aqui. Eu ia passar